A ONU News conversa hoje com Gabriel Ferri, ele que é geógrafo e comunicador socioambiental e também criador da página Planeta Pós-Pandemia, que divulga informações sobre o meio ambiente, clima, reciclagem. Além disso, ele é parceiro da campanha Verificado das Nações Unidas, que combate a desinformação. Gabriel, muito obrigado por conversar conosco, é um prazer receber você para essa entrevista. Prazer é meu. Estou muito feliz, assim, muito empolgado para trocar essa ideia aí com vocês. Bom, Gabriel, eu queria que você começasse, na verdade, contando pra gente se teve, assim, alguma situação, alguma experiência ou alguma coisa que você leu que te fez virar uma chave, assim, e que você realmente começou a abraçar essa causa ambiental com mais profundidade, no sentido de aplicar na sua própria vida e também começar a falar disso nas redes sociais, assim, abertamente. Eu acho que para mim, assim, foi quando eu fui para a Colômbia no intercâmbio social, que eu passei 2 meses lá, que eu tinha acabado de começar a fazer geografia, né? Então, eu fui para a Colômbia em 2019 ou 18, algum desses anos. Aí eu passei 2 meses trabalhando em Chia, na periferia ali de Bogotá, em uma fundação com crianças para explicar um pouco mais a educação ambiental, né? E eu, dentro dessa fundação, né, a maioria das crianças ali eram ou órfãs ou muito com os familiares ligados ao narcotráfico ali. Eu acho que também a gente não pode resumir a Colômbia só nisso, né? Porque isso é um estereótipo que a gente vê muito na sociedade com relação a isso. Mas foi um passo que me tocou demais. E ao mesmo tempo que eu estava lá educando as crianças, socioambientalmente, né, eu vi que também o meio ambiente também, além disso, ele é sobre ter carinho com as causas, né, sobre ter as pessoas próximas, sobre ter a sociedade próxima. Então foi a partir desse momento que eu falei, nossa, como que eu consigo chegar com conhecimento ambiental, com essa profundidade dentro de todas as camadas sociais. Então foi a partir daí que eu tomei um choque mesmo de realidade e eu comecei a levar a pauta mais para minha vida, no meu cotidiano, tentando implantar na minha rotina, tentando criar pensamento crítico também nas pessoas. Então foi a partir daí mesmo. E foi quando também eu optei, né, por fazer geografia. Eu fiz um ano de engenharia de alimentos na Federal do Triângulo Mineiro, vi que não era o que eu queria, prestei o Enem naquela época lá e passei em geografia e foi a partir desse momento assim que começou a me tocar mais as questões socioambientais do nosso país, do nosso mundão aí. Você fala muito nas suas páginas sobre temas como reciclagem, como clima, mas você sempre tenta trazer para temas que têm mais a ver com o dia a dia das pessoas, né? Até para facilitar o entendimento, a compreensão. Então, começando com esse tema da reciclagem, do lixo, do descarte de produtos, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são aqueles itens que a gente usa no dia a dia que são mais problemáticos do ponto de vista do descarte e por quê, né? Se você pudesse explicar assim, os materiais são usados. A gente fala muito do plástico, mas né, para além do plástico também tem outros elementos que são perigosos para o meio ambiente. Então, se você pudesse assim mostrar, dar alguns exemplos. E sobre o Gillette aqui. O Gillette convencional, não sei se vocês sabem, né? Tipo assim, esse descartável mesmo que a gente usa. Vamos pensar primeiro. Ele é feito do que? Essas lâminas aqui de metal e tudo plástico aqui, né? Na maioria das vezes é plástico misturado e também ele não é monomaterial. Por quê? Porque ele tem esse metalzinho aqui e ele tem também essa haste plástica, né? Que complica a reciclagem do material. Vamos pensar nessa questão, por exemplo, da triagem, né? Na hora que chega nas cooperativas, por exemplo, para reciclar esse equipamento, esse produto. Pô, é difícil, né? Vamos quebrar aqui esse agilete, jogar em tal lugar, tal coisa, e o restinho aqui, só esse plástico aqui colorido, para a gente reciclar? É viável? Até quebrar, não compensa mais uma cooperativa tá investindo em reciclar materiais monomateriais? O que são monomateriais, né? Que é um material só. Então aqui a gente vê vários materiais. Então é muito difícil de reciclar, né? Enquanto esse aqui, ó, é praticamente descartável, esse outro aqui, ó, é feito de metal. Que óbvio, tem sua extração também, né? Principalmente, pô, de minérios ali, mas tem a questão que ele é reutilizável. Então são alguns pontos que a gente pode testar e ver se faz sentido para trazer na nossa rotina, né? Porque, vamos lá,
Aqui, só explicando para vocês. A gente abre aquele giletinho de vô, né? Que a gente vai na casa das vós, dos vôs, e tem sempre esse gilete, né? Que é das antigas. A gente só troca. A haste vai continuar sempre com você, e o que a gente vai trocar? Essa lâmina aqui. Que também tem um descarte especial também, porque ela pode, né, cortar, então a gente tem que, pô, cuidar também dos nossos coletores. Sempre na hora de descartar, coloque pelo menos num potinho plástico, né, que seja mais rígido, que seja mais durinho, e coloque um monte ali dentro de um potinho plástico. Eu já fui na farmácia perguntar sobre esse descarte, mas eles não souberam me orientar direito também. Então eu acho que a gente precisa primeiro de orientação melhor, né, e tentar proteger os nossos coletores e tentar usar, né, produtos que possam ser retornáveis ali ou reutilizáveis, né, que é o fato desse giletinho aqui. Então, são novos hábitos que a gente pode trazer no nosso dia a dia, que são bem simples e é muito fácil da gente colocar na nossa rotina. E também tem outro ponto aqui, é o isqueiro. O isqueiro também é outro produto que também ele não tem reciclabilidade. Ele pode ser reciclável porque aqui, né, ele é plástico, aqui ele é metal. Mais uma vez, ó, vamos lá. Não é monomaterial. Então, como reciclar? Tá vendo isso aqui também, ó? Como tirar esse daqui? Como tirar, porque são plásticos diferentes na maioria das vezes. Então, como a gente consegue separar? Como é viável isso? O quanto é viável financeiramente isso? Então, a gente tem que pensar sempre. Eu acho que para trazer bem perto do cotidiano das pessoas, é pensar em embalagens, em produtos monomateriais. Infelizmente, tem coisas que ainda é muito difícil de reciclar. Já vi alguns projetos, principalmente, né, na região norte, se eu não me engano, em 2023 eu vi, teve um projeto dessa marca aqui para reciclar esses isqueiros, mas pelo jeito morreu, porque também a gente não viu nenhum projeto que esteja ativo ainda para reciclar. E beleza, eles coletam ali, mas eles fazem o quê com essa coleta, né? Eu acho que, tipo, além disso, é importante a gente entender que mesmo descartando corretamente, vamos ir para outro ponto agora, os medicamentos. Mesmo a gente descartando corretamente, para onde que vai? Qual que é o destino final dele? Sabe? Eu acho que é muito importante, além da gente descartar corretamente, é se perguntar para onde que vai, se ele é reciclável mesmo, ou se ele é colocado só num aterro ali, numa área que é protegida, ou ele é queimado. Então é muito importante a gente entender o que é o descarte correto também de cada produto que a gente consome. E eu tento sempre trazer para o dia a dia, porque às vezes as pessoas entendem a sustentabilidade como uma pauta muito chata, mas ela está no nosso dia a dia, né? Ela está aumentando o preço dos alimentos, ela está aumentando o preço dos produtos que a gente consome devido à menor disponibilidade de recursos naturais, né? Então a gente tem que trazer sempre por aí. Eu acho que é esse caminho assim para a gente ser tratado menos como ecochato e mais como consciente. Vamos provocar essa mudança aí. E é isso. Maravilha, Gabriel. E, assim, depois a gente vai voltar nesse assunto aí do preço dos alimentos, que é outra coisa que você tem trazido bastante na sua comunicação. Mas antes eu queria te perguntar sobre o papel das empresas, né? A gente está falando aqui do papel do consumidor, de fazer escolhas mais conscientes, de, né, prestar atenção nos materiais usados nos produtos. E muito interessante as dicas que você trouxe. Mas em relação ao papel das empresas, né? Você tem dialogado muito também com o meio empresarial sobre o que elas podem melhorar para ter realmente uma economia circular, que seja concreta, que seja efetiva. Então, com base nos diálogos que você tem com empresas no Brasil, o que você acha que ainda falta para as empresas realmente terem esse olhar para o descarte de uma forma que realmente vai fazer a diferença? Eu acredito que falta ser rentável para as empresas, né? Também essa logística circular, porque o que a gente vê ainda são diversos problemas ligados a, eu acho que a disparidade, né? A diferença entre o mercado financeiro, a valorização do mercado financeiro e os valores socioambientais. Se a gente não chegar num ponto de equilíbrio entre esses dois, a gente está vendo, né, todos os impactos que a gente está presenciando no nosso dia a dia. Então, eu acredito que para a gente conseguir é, impactos reais das empresas, práticos, as empresas pararem de pensar num pensamento. Pensar em pensamento é complicado, hein? Mas as falta das empresas pensarem numa logística que não seja linear,
que ela acaba num aterro sanitário, que ela acaba num lixão. Então a gente tem que pensar sempre na economia circular, né? Porque não dá para a gente, só tirar da nossa vista tá de boa. Não tá de boa. A gente está só tirando do nosso olhar de vista, assim, vou descartar meu lixo aqui. Então, tipo, não é tirar da sua vista, é entender como também, como consumidor, né, a gente pode fazer essa diferença. E também eu acho que, por exemplo, não dá pra gente se acomodar no fato do tipo assim, todo mundo não tá fazendo, eu também não vou fazer. Eu sei que às vezes o impacto, né, que a gente pensa de uma ação individual é mínima. Mas eu não estou falando do impacto ali, na hora que você está trocando um copo descartável por um copo, por uma garrafinha. Eu estou falando na importância da gente é, levar a pensamentos coletivos, né? Essas mudanças sistêmicas que eu sempre falo. Então, a gente influenciando coletivos, a gente influencia também novos padrões de consumo, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, numa colaboração entre terceiro setor, entre o Estado, entre o nosso país, né, principalmente, entre as pessoas e as empresas. E eu vejo também que, né, devido à ascensão, principalmente da extrema-direita, a gente está tendo dificuldade de alavancar investimentos socioambientais dentro do mercado, né? Que façam isso valorizar de verdade, né? Então, a gente tem que entender que é muito importante, além do nosso consumo mais consciente, a gente ter um voto também consciente nos próximos pontos, porque senão a gente só vai estar deteriorando cada vez mais o nosso planeta. E é muito fácil e muito confortável a gente virar e falar: vou tomar uma Coca-Cola aqui, vou, sei lá, qualquer coisa assim que não seja tão saudável, que não seja tão ligado ao SG puro, e deixar de lado hábitos que poderiam ser melhores e sustentáveis. Às vezes, os hábitos sustentáveis são sim um pouco mais caros, mas se a gente pensar na durabilidade de um produto, talvez faça mais sentido. Então, eu acho que é tipo assim, adaptar a realidade de cada um. E eu acredito principalmente nas empresas como motor dessa mudança de mercado. Eu sei que é muito difícil a gente olhar por essa ótica, ainda mais vendo todos esses consumos desenfreados que a gente está vendo, né? Tipo fast fashion e tudo mais. Mas as empresas, elas não são só vilões, elas podem ser muitos motores de mudança aí, principalmente no nosso na nossa agenda ESG, no nosso socioambiental, na nossa rotina, porque se a gente continuar com os mesmos padrões de consumo, com quantidades absurdas, a gente só vai caminhar cada vez mais para o fim do nosso planeta, né? Como a gente já está vendo. Porque tem um problema que se combina com o outro, né? Tem a poluição, que é um problema para o planeta, mas também a crise climática. E aí, partindo para esse segundo ponto, como a gente comentou antes, né, tem uma forma que você tem encontrado para falar da crise climática com essa relação dos preços dos alimentos, né? Você tem falado preço do azeite, preço do ovo, preço do café, como uma forma de trazer mais para o dia a dia das pessoas o impacto realmente dessas mudanças no clima. Qual o retorno que você tem visto assim do seu público, Gabriel? Você acha que isso tem ajudado, como a gente fala no Brasil, a furar uma bolha e chegar para mais pessoas com esses temas? Como é que tem sido a reação das pessoas que te seguem quando você traz essa abordagem? Eu acho que a gente polarizou muito, né? Tudo. Então, tipo assim, infelizmente as pessoas hoje têm dificuldade até de enxergar a realidade. Mas foi muito interessante essa abordagem que eu trouxe, eu não esperava. E a gente cresceu muito, assim, nesses últimos tempos aí com esse tipo de abordagem. Eu acho que é a abordagem que a gente tem que trazer. Sendo bem sincero, assim, da minha opinião, do que eu faço, né? É trazer mais relação com o cotidiano. Ao mesmo tempo que tem muito hate, né? Que, nossa, tá passando pano e tal, pro governo, quando na verdade a gente só está falando uma realidade, que é um ponto climático, que é o aquecimento da terra, que é todos os eventos climáticos extremos que tá chegando para o produtor agrícola. E tipo assim, eu sou do interior, né? Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. E praticamente a economia lá é em monoculturas, é na pecuária. Então, tipo assim, como a gente diminui os impactos dessas atividades? Para mim é isso. Para mim a gente tem que começar um diálogo com esses grandes produtores aí, para a gente entender como é que é a realidade deles, a gente achar um equilíbrio, um meio termo que faça sentido para eles também diminuir esses impactos. Então a gente tem que ter menos impostos, né? Se você tem práticas agrícolas sustentáveis, tem cada vez ter mais subsídio para práticas agrícolas sustentáveis, que não é o que acontece. Independente de governo, se é um, se é outro,
a gente sabe que só continua incentivando principalmente as monoculturas, que mudança de uso de solo no Brasil é as que mais potencializam os gases de efeito estufa, né? Aqui no nosso país. Então, eu acredito muito nisso, principalmente no diálogo, né? Antes eu era um pouco mais, vamos dizer assim, incisivo e não queria muito diálogo com esses setores que sejam mais destrutivos, socioambientalmente falando, que a gente sabe que qualquer atividade tem um impacto, né? Esse boné, a gente trocando ideia aqui, esse essa vestimenta, esse computador, tudo tem um impacto, né? Então como a gente pode diminuir esses impactos? Mas enfim, trazendo um ponto que eu acho que a economia, o bolso das pessoas faz as pessoas entenderem diversas causas. E eu tô batendo muito nesse ponto assim, porque eu acho que é aonde as pessoas se ligam. Nossa, a crise climática tá aqui mesmo, tá no supermercado que eu tô consumindo. Caraca, tá no meu carrinho de compra. Como assim? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais estourar a bolha. E, pô, eu sofro muito hate disso de um lado, do outro, do meio. Então, tipo assim, eu acho que isso é uma problemática que a gente tá polarizando muito os problemas, né? Uma problemática dos problemas, mas a gente tá polarizando demais essas constatações, né? Tipo assim, que são só fatos. Tipo assim, a gente precisa entender que contra fatos não há argumentos. A gente pode até dialogar com certos pontos de vista, mas se está apresentado uma ciência, se está apresentado um dado, a partir daquele dado, o que você pode ter uma consciência crítica em cima daquele dado? E é o que eu costumo falar para as pessoas. Eu não quero que você pense igual a mim, jamais. Mas eu quero te despertar um pensamento crítico. Eu quero te despertar principalmente uma ideia do tipo, não aceite essas informações que eu estou te passando, busque conhecimento além disso, sabe? Porque cada um tem seu nicho, cada um tem seu dia a dia, seu cotidiano, que é o que pode influenciar nas suas escolhas. E é isso, porque se a gente não conversar, eu acho que a gente está caminhando para um fim de uma, não só da humanidade como espécie, mas o fim da humanidade como afeto e diálogo entre as pessoas. E, Gabriel, para a gente fechar, eu gostaria que você comentasse qual é a sua expectativa em relação à COP30, que vai acontecer no Brasil, né, no território da Amazônia. Então, todos esses temas que a gente tem comentado aqui, mas principalmente a pauta climática, vai estar ali sendo discutida. E qual a sua maior expectativa? Que resultados você acha que são mais importantes de serem alcançados nessa conferência? Pô, eu acho que assim, devido ao fato das outras conferências já, eu me encontro um pouco desanimado, mas ao mesmo tempo muito animado, porque estamos falando do sul global, estamos falando do nosso país que é rico em biodiversidade. Então a gente pode ser, sim, cada vez mais exemplo de transição energética para o mundo. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que bater cada vez mais. Porém, né, a gente vê diversos problemas acontecendo, como a rodovia, né, que está passando lá por uma parte da Amazônia, e saiu isso em mídias mundiais aí, que a gente está devastando a floresta para fazer rodovia. Só que é uma problemática muito mais embaixo, inclusive indico, né, um vídeo da Camille Libro e do Bruno Pleno Clima sobre esse ponto, que está bem esclarecedor. Acho que é muito importante a gente entender além do que é apresentado para a gente, assim, para entender a profundidade do assunto. Mas me encontro assim, vamos dizer, acho que normal, nem tão animado, nem tão desanimado. Não estou tipo assim nem um pouco empolgado com relação a novas mudanças que a gente vai ver, né? Porque a gente parece que a gente está regredindo na pauta climática. Esse ano tendo que falar que existe crise climática, pô. Para mim, 5 anos atrás a gente estava falando disso. 10 anos atrás a gente estava falando disso. Nossa, existe crise climática, né? A gente está tendo que falar tudo de novo, parece. A gente está tendo que reduzir nossas metas agressivas. Então, metas agressivas eu digo tipo assim, de reduzir emissão e tudo mais. A gente vê principalmente isso nas empresas, né? E eu tô, tipo assim, um pouco. Zero empolgado, assim, sabe? Mas eu acredito que pode ter mudanças pelo fato de ser aqui no Brasil. E eu acredito que a gente precisa pautar principalmente a ideia do fundos de perdas e danos, né? De países subdesenvolvidos. A gente precisa realmente dar dinheiro para eventos climáticos extremos que acontecem e acontecerão com cada vez mais frequência.
e principalmente quem é mais afetado, os países subdesenvolvidos, né, que fornecedores de matéria-prima, e eu acho que isso é só consequência, né, de uma colonização que vem desde centenas de anos atrás. Mas eu acredito que a gente precisa passar da falação e ir para a prática, principalmente nas metas climáticas, porque é muito bonito todo mundo falar, chefe de estado falar coisa linda, e na próxima conferência ele falar, ah, então, até 2025 a gente vai ter uma meta agressiva de reduzir 50% as emissões com relação a combustível fóssil. Aí chega no próximo ano, ele joga para dali 5 anos. Então, tipo assim, não é esse o ponto. A gente tem que tratar a realidade como ela é e partir para a prática, sabe? Principalmente eu vejo que essa ponte que eu estou fazendo com os preços tragam mais ah, realidade para a vida das pessoas, assim, enxergar, para as pessoas enxergarem a crise climática. E eu acho que é mais ou menos isso dentro da COP que a gente precisa explorar para trazer para as pessoas. Olha, tipo, não está tão distante, gente. A gente não está falando de pessoas lá no Japão que está sendo afetada por eventos climáticos extremos. Pô, a gente viu aqui no sul, sabe? Tipo assim, as enchentes que teve ano passado. E a gente praticamente esqueceu. Então, a gente não pode normalizar eventos climáticos extremos como estão normalizando. Eu acho que isso é um papel muito forte da COP aqui no Brasil, principalmente da valorização dos nossos povos indígenas e também toda a nossa biodiversidade, sabe? Eu acredito muito nisso. Ok, Gabriel, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco e compartilhar suas reflexões sobre todos esses assuntos que são fundamentais para o futuro do planeta. A gente agradece a sua participação aqui na ONU News.